Todos os filmes têm uma piada interna que você nunca percebeu. Você já ouviu esse grito? Porque ele aparece em quase todo filme famoso. Mas por que Hollywood usa o mesmo grito em todos os filmes? Em 1951, criaram esse efeito sonoro pra uma cena em que um cara era mordido por um jacaré. Só que na época era muito caro produzir esse tipo de coisa. Então reutilizaram esse grito em vários filmes. Só que em 1977, a galera que tava fazendo Star Wars descobriu isso. E achou que seria muito engraçado colocar ele no filme só de meme. Só que outros diretores gostaram da ideia. E usar ele virou uma grande piada interna. Todos os filmes têm uma piada interna que você nunca percebeu. Você já ouviu esse grito? Porque ele aparece em quase todo filme famoso. Mas por que Hollywood usa o mesmo grito em todos os filmes? Em 1951, criaram esse efeito sonoro pra uma cena em que um cara era mordido por um jacaré. Só que na época era muito caro produzir esse tipo de coisa. Então reutilizaram esse grito em vários filmes. Só que em 1977, a galera que tava fazendo Star Wars descobriu isso. E achou que seria muito engraçado colocar ele no filme só de meme. Só que outros diretores gostaram da ideia. E usar ele virou uma grande piada interna. Em 2020, um cara invadiu uma padaria de madrugada pra roubar bolinhos. Mas assim que entrou, ele esqueceu o que tinha ido fazer. Ele então tirou uma selfie com seu óculos de sol laranja, pegou uma vassoura e começou a limpar o chão. Depois de deixar tudo brilhando, ele finalmente lembrou da sua missão e saiu de lá com 6 bolinhos. Quando a dona chegou de manhã e viu tudo isso nas câmeras, ela achou muito engraçado e não conseguiu nem ficar brava. E alguns dias depois, o homem mandou mensagem pedindo desculpas. E ela respondeu do melhor jeito possível, fazendo um cupcake com o seu famoso óculos laranja. Em 2020, um cara invadiu uma padaria de madrugada pra roubar bolinhos. Mas assim que entrou, ele esqueceu o que tinha ido fazer. Ele então tirou uma selfie com seu óculos de sol laranja, pegou uma vassoura e começou a limpar o chão. Depois de deixar tudo brilhando, ele finalmente lembrou da sua missão e saiu de lá com 6 bolinhos. Quando a dona chegou de manhã e viu tudo isso nas câmeras, ela achou muito engraçado e não conseguiu nem ficar brava. E alguns dias depois, o homem mandou mensagem pedindo desculpas. E ela respondeu do melhor jeito possível, fazendo um cupcake com o seu famoso óculos laranja. É assim que os sons de jogos são feitos. O som bizarro da aranha do Minecraft, na verdade, é um chuveiro ligando e desligando. E quando você coloca um item numa moldura, isso é uma escova de cabelo. E os sons esquisitos que o Villager faz realmente são só um cara fazendo barulhos bizarros mesmo. Adorei! Pra fazer o som das fogueiras em Roblox, não gravaram fogo real. Só apertaram plástico bolha e o som ficou perfeito. Já o som de pular é um pedaço de pau batendo no ar. E por fim, o som dos mascotes andando é, na verdade, aqueles brinquedinhos de cachorro. É assim que os sons de jogos são feitos. O som bizarro da aranha do Minecraft, na verdade, é um chuveiro ligando e desligando. E quando você coloca um item numa moldura, isso é uma escova de cabelo. E os sons esquisitos que o Villager faz realmente são só um cara fazendo barulhos bizarros mesmo. Adorei! Pra fazer o som das fogueiras em Roblox, não gravaram fogo real. Só apertaram plástico bolha e o som ficou perfeito. Já o som de pular é um pedaço de pau batendo no ar. E por fim, o som dos mascotes andando é, na verdade, aqueles brinquedinhos de cachorro. Em 2018, um menino perdeu seu brinquedo favorito na Disney. Assim que eles foram embora, ele percebeu que tinha esquecido seu brinquedo de Toy Story e ficou arrasado. A mãe avisou o parque na hora, mas passaram dias e ninguém respondia. Até que, uma semana depois, a campainha tocou. E quando abriram a porta, além de ter o Slink de volta, também tinha um Woody, vários soldadinhos e uma carta que dizia: acho que o Slink não estava pronto pra sua viagem acabar. A gente achou ele brincando com alguns amigos pelo resort. E eu espero que você não se importe, mas eles quiseram voltar com ele pra sua casa. Em 2018, um menino perdeu seu brinquedo favorito na Disney. Assim que eles foram embora, ele percebeu que tinha esquecido seu brinquedo de Toy Story e ficou arrasado. A mãe avisou o parque na hora, mas passaram dias e ninguém respondia. Até que, uma semana depois, a campainha tocou. E quando abriram a porta, além de ter o Slink de volta, também tinha um Woody, vários soldadinhos e uma carta que dizia: acho que o Slink não estava pronto pra sua viagem acabar. A gente achou ele brincando com alguns amigos pelo resort. E eu espero que você não se importe, mas eles quiseram voltar com ele pra sua casa. Esse cara precisava responder uma única pergunta pra ganhar $1 milhão. E a pergunta era: qual a cor do Pikachu? Vermelho, amarelo, verde ou azul? Só que ele não soube responder e teve que perguntar pro especialista. It's B, it's yellow. There's no question in your mind.
your share one. Don't ask me again! Você já ouviu falar da prisão dos famosos? Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga, Roger Abdelmaci e Alexandre Nardoni. O que eles têm em comum, além de ter cometido crimes bizarros que pararam o Brasil? Todos passaram pelo mesmo lugar, Tremembé. Uma prisão que, além de polêmica, desperta muita curiosidade. Como será a convivência entre pessoas que ficaram famosas pelos seus crimes? Todo mundo tem medo? Mas agora dá pra mergulhar de verdade nesse universo. Porque o Prime Video vai lançar uma série que vai revelar tudo sobre o universo dos detentos, mostrando intrigas, triângulos amorosos e conflitos que ninguém imagina. Tipo a treta que rolou entre a Suzane von Richthofen e a Elise Matsunaga. Os criminosos que chocaram o Brasil agora reunidos na mesma prisão. Tremembé, disponível dia 31 de outubro só no Prime Video. E se você ainda não é assinante, tem 30 dias grátis. O que é isso? O cara tá com a cabeça separada do corpo, como? Ah, tá. Tá, é uma pessoa que não tem uma perna na escada. O quê? Menina, eu acho que não pode fazer xixi aí. Entendi, desculpa. 4 ovos, tá. Ai, o doguinho. Moça, que isso? Não chu... Era uma sacola. Tá, um bicho na árvore. Não tô entendendo o que tem... Ah! Tá que eu pari. O que é isso? O cara tá com a cabeça separada do corpo, como? Ah, tá. Tá, é uma pessoa que não tem uma perna na escada. O quê? Menina, eu acho que não pode fazer xixi aí. Entendi, desculpa. 4 ovos, tá. Ai, o doguinho. Moça, que isso? Não chu... Era uma sacola. Tá, um bicho na árvore. Não tô entendendo o que tem... Ah! Tá que eu pari. Essa propaganda foi longe demais. Em 2013, a LG queria provar que a qualidade da sua TV era muito boa. E pra isso, instalaram TVs no lugar de janelas, com uma paisagem super realista, aparentemente normal. E aí, chamaram algumas pessoas pra uma entrevista de emprego. Só que no meio da entrevista, essa janela falsa começava a tremer. E aparecia um meteoro mortal caindo na Terra. Todo mundo ficou extremamente desesperado, achando que o mundo ia acabar. E no fim revelavam que era só uma TV. Essa propaganda foi longe demais. Em 2013, a LG queria provar que a qualidade da sua TV era muito boa. E pra isso, instalaram TVs no lugar de janelas, com uma paisagem super realista, aparentemente normal. E aí, chamaram algumas pessoas pra uma entrevista de emprego. Só que no meio da entrevista, essa janela falsa começava a tremer. E aparecia um meteoro mortal caindo na Terra. Todo mundo ficou extremamente desesperado, achando que o mundo ia acabar. E no fim revelavam que era só uma TV. Quanto tempo você sobreviveria se respirasse só essas coisas? Se você respirasse só gazélio de bexiga, aquele que faz sua voz ficar fininha, você viveria só 14 minutos, porque ele não daria o oxigênio que você precisa pra viver. Respirando por um canudinho, você até sobreviveria porque teria ar, mas seria em pouca quantidade e viveria só uma semana. Se você respirasse só pum, viveria por 2 semanas. Isso se você não morresse de vomitar antes. Por fim, se você tentasse respirar na água, até receberia um pouquinho de oxigênio, mas morreria depois de 2 minutos. Quanto tempo você sobreviveria se respirasse só essas coisas? Se você respirasse só gazélio de bexiga, aquele que faz sua voz ficar fininha, você viveria só 14 minutos, porque ele não daria o oxigênio que você precisa pra viver. Respirando por um canudinho, você até sobreviveria porque teria ar, mas seria em pouca quantidade e viveria só uma semana. Se você respirasse só pum, viveria por 2 semanas. Isso se você não morresse de vomitar antes. Por fim, se você tentasse respirar na água, até receberia um pouquinho de oxigênio, mas morreria depois de 2 minutos. Como pessoas altas e baixas enxergam o mundo. Uma pessoa de 2 metros enxerga por cima das prateleiras, vê as pessoas normais como se fossem criancinhas e algumas situações são meio estranhas. Já alguém com 1,65, que é a altura média pra mulheres, enxerga desse jeito. Consegue alcançar tudo numa boa, mas não bate a cabeça no teto. Privilegiados! Agora, uma pessoa de 1,50 vive assim. E eu nunca me toquei que tem gente que não vê desse jeito, porque pra mim é o normal. Como eles dormem num país que não anoitece? Na Islândia é dia 24 horas por dia, porque no verão o sol não se põe. Nos primeiros dias pode parecer legal, porque dá pra ir pra praia de madrugada ou andar de patinete à meia-noite. Mas depois de um tempo, você começa a enlouquecer, porque o escuro é importante pro seu corpo saber que precisa dormir e descansar. E pra dormir, as pessoas precisam improvisar várias maracutaias pra simular o escuro da noite. Esse menino achou a pergunta mais difícil do mundo. Um caminhão cegonha, sem carga, tem 4,2 toneladas. Ele transporta 7 carros e cada
carro tem 1.350 quilos. A primeira pergunta fazia sentido. Qual vai ser o peso dele com os carros em cima? Mas a segunda era simplesmente qual a idade do motorista? Como é que eu vou saber? Essa mãe desafiou a filha a pegar o limão dentro do copo sem derramar água. Gente, como é que fez? Dá pra fazer. Ela tentou de muitos jeitos, mas nada funcionava e ela até derrubou a água algumas vezes. Tentou apertar a garrafa, pensou muito, mas não conseguiu. E pediu ajuda pra mãe, que simplesmente começou a mexer a água dentro do copo com os dedos, e aí o limão magicamente levitou até a mão dela. Essa mãe desafiou a filha a pegar o limão dentro do copo sem derramar água. Gente, como é que fez? Dá pra fazer. Ela tentou de muitos jeitos, mas nada funcionava e ela até derrubou a água algumas vezes. Tentou apertar a garrafa, pensou muito, mas não conseguiu. E pediu ajuda pra mãe, que simplesmente começou a mexer a água dentro do copo com os dedos, e aí o limão magicamente levitou até a mão dela. Essa mãe desafiou a filha a pegar o limão dentro do copo sem derramar água. Gente, como é que fez? Dá pra fazer. Ela tentou de muitos jeitos, mas nada funcionava e ela até derrubou a água algumas vezes. Tentou apertar a garrafa, pensou muito, mas não conseguiu. E pediu ajuda pra mãe, que simplesmente começou a mexer a água dentro do copo com os dedos, e aí o limão magicamente levitou até a mão dela. Nesse restaurante você não pode comer se não construir sua comida com Lego. Cada ingrediente no cardápio é um mini tijolo de Lego. E pra pedir sua comida, você precisa construir ela, juntando cada um desses tijolinhos. Quando você termina, uma máquina escaneia esses blocos e entende qual prato você pediu. E aí sua comida chega escorregando por esses trilhos num tijolão enorme. Nesse restaurante você não pode comer se não construir sua comida com Lego. Cada ingrediente no cardápio é um mini tijolo de Lego. E pra pedir sua comida, você precisa construir ela, juntando cada um desses tijolinhos. Quando você termina, uma máquina escaneia esses blocos e entende qual prato você pediu. E aí sua comida chega escorregando por esses trilhos num tijolão enorme. Nesse restaurante você não pode comer se não construir sua comida com Lego. Cada ingrediente no cardápio é um mini tijolo de Lego. E pra pedir sua comida, você precisa construir ela, juntando cada um desses tijolinhos. Quando você termina, uma máquina escaneia esses blocos e entende qual prato você pediu. E aí sua comida chega escorregando por esses trilhos num tijolão enorme. Essa menina era muito fã de K-pop e pediu uma festa de aniversário temática da Coreia. E os pais, querendo fazer a filha feliz, aceitaram. Só que chegando na festa, ela viu isso. Um bolo com fotos do líder da Coreia do Norte. Várias bandeiras vermelhas, marchas militares norte-coreanas e uma foto gigante do Kim Jong-un na parede. O pai confundiu Coreia do Sul com Coreia do Norte. Quando um ator precisa trocar de roupa muito rápido, o melhor jeito é ter uma pessoa atrás que só puxa e tira a roupa. O ator só se movimenta e em um segundo já tá com uma roupa diferente. Para roupas mais complicadas, o ator sai do palco muito rápido e faz a troca com a ajuda de mais pessoas. Mas em outros casos, o ator só gira e a troca acontece naturalmente. Se a pessoa girar pro lado errado, dá bem ruim, mas se fizer certo, fica incrível. Quando um ator precisa trocar de roupa muito rápido, o melhor jeito é ter uma pessoa atrás que só puxa e tira a roupa. O ator só se movimenta e em um segundo já tá com uma roupa diferente. Para roupas mais complicadas, o ator sai do palco muito rápido e faz a troca com a ajuda de mais pessoas. Mas em outros casos, o ator só gira e a troca acontece naturalmente. Se a pessoa girar pro lado errado, dá bem ruim, mas se fizer certo, fica incrível. Quando um ator precisa trocar de roupa muito rápido, o melhor jeito é ter uma pessoa atrás que só puxa e tira a roupa. O ator só se movimenta e em um segundo já tá com uma roupa diferente. Para roupas mais complicadas, o ator sai do palco muito rápido e faz a troca com a ajuda de mais pessoas. Mas em outros casos, o ator só gira e a troca acontece naturalmente. Se a pessoa girar pro lado errado, dá bem ruim, mas se fizer certo, fica incrível. É assim que casquinhas são feitas. Ele primeiro coloca tudo no molde e quando elas estão endurecidas, ele tira e... Moço, você mexeu a casquinha com o pé? Moço, peraí, vamos conversar. O que acabou de acontecer? Moço, tira o pé daí, as pessoas vão comer essa casquinha. A casquinha tudo caindo, tudo caindo. Amigo, você não tava pisando bem no lugar onde essa casquinha agora está? Eu acho que eu nunca mais vou comer sorvete. Em 2021, esse cara comprou uma bala gigante e resolveu descobrir quantas lambidas demoraria pra chegar no centro dela. Nas primeiras 1000 lambidas já apareceu cor e com 2000 ela já tava bem colorida. Com 4000 ele desistiu de contar no papel e começou a usar um contador. Depois de 13 dias, ele finalmente chegou no meio, com 7300 lambidas, mas resolveu continuar e ver quantas levariam pra terminar a bala inteira. Com 14.581 ele conseguiu fazer um buraco na bala e com 21.225 ele conseguiu terminar a parte lateral. Até que ele machucou a mandíbula e precisou parar. Em 2021, esse cara comprou uma bala gigante e resolveu descobrir quantas lambidas demoraria pra chegar no centro dela. Nas primeiras 1000 lambidas já apareceu cor e com 2000 ela já tava bem colorida. Com 4000 ele desistiu de contar no papel e começou a usar um contador. Depois de 13 dias ele finalmente chegou no meio,
com 7.300 lambidas, mas resolveu continuar e ver quantas levariam pra terminar a bala inteira. Com 14.581, ele conseguiu fazer um buraco na bala, e com 21.225 ele conseguiu terminar a parte lateral, até que ele machucou a mandíbula e precisou parar. Essa escola tinha cheiro de... Durante um mês, um cheiro muito forte de fezes invadiu todas as salas e corredores dessa escola. O cheiro era tão forte que várias pessoas passavam mal, e a escola precisou investigar pra descobrir de onde isso estava vindo. Olharam os banheiros, lixos e até o ar-condicionado, mas não descobriam de onde o fedor vinha, até que decidiram olhar as câmeras e descobriram que um professor tinha comprado um spray de pum e tava jogando ele todos os dias em salas diferentes. Ele foi preso. Essa escola tinha cheiro de... Durante um mês, um cheiro muito forte de fezes invadiu todas as salas e corredores dessa escola. O cheiro era tão forte que várias pessoas passavam mal, e a escola precisou investigar pra descobrir de onde isso estava vindo. Olharam os banheiros, lixos e até o ar-condicionado, mas não descobriam de onde o fedor vinha, até que decidiram olhar as câmeras e descobriram que um professor tinha comprado um spray de pum e tava jogando ele todos os dias em salas diferentes. Ele foi preso. Essa escola tinha cheiro de... Durante um mês, um cheiro muito forte de fezes invadiu todas as salas e corredores dessa escola. O cheiro era tão forte que várias pessoas passavam mal, e a escola precisou investigar pra descobrir de onde isso estava vindo. Olharam os banheiros, lixos e até o ar-condicionado, mas não descobriam de onde o fedor vinha, até que decidiram olhar as câmeras e descobriram que um professor tinha comprado um spray de pum e tava jogando ele todos os dias em salas diferentes. Ele foi preso. Esses são o Joseline e Milton, e juntos eles tiveram 11 filhos. Essa é a Maxwilla. Esse é o Max Wilton, o irmão da Maxwilla. Esse é o Maxwell, irmão da Maxwilla e do Max Wilton. Essa é a Maxwell, irmã do Maxwell, Maxwilla e Max Wilton. Esse é o Maxwelton e Max Wilma. Eles também são irmãos do Maxwell, Max Wilton, Maxwilla e Maxwell. Essas são a Maxwene e Maxilândia, que são irmãos da Maxwelma, Maxon, Maxwender, irmãos da Maxilândia, Maxwenia, Maxwelton, Maxwilma, Maxwell, Maxwilla, Maxwilton e Maxwell. Esses são o Joseline e Milton, e juntos eles tiveram 11 filhos. Essa é a Maxwilla. Esse é o Max Wilton, o irmão da Maxwilla. Esse é o Maxwell, irmão da Maxwilla e do Max Wilton. Essa é a Maxwell, irmã do Maxwell, Maxwilla e Max Wilton. Esse é o Maxwelton e Maxwilma. Eles também são irmãos do Maxwell, Max Wilton, Maxwilla e Maxwell. Essas são a Maxwene e Maxilândia, que são irmãos da Maxwelma, Maxon, Maxwender, irmãos da Maxilândia, Maxwenia, Maxwelton, Maxwilma, Maxwell, Maxwilla, Maxwilton e Maxwell. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Pra gravar cenas com animais nos filmes, às vezes eles usam uma pessoa que imita o bicho e depois trocam na edição. Mas às vezes eles usam o bicho falso. E esse ator é muito bom porque se fosse eu, estaria dando muita risada. E em alguns casos, os animais são atores, treinados pra seguir instruções do que vão fazer no filme. Inclusive baratas. Baratas atrizes. E muitas vezes eles precisam editar a cauda dos cachorros, porque eles ficam felizes demais e não param de balançar elas. Pra gravar cenas com animais nos filmes, às vezes eles usam uma pessoa que imita o bicho e depois trocam na edição. Mas às vezes eles usam o bicho falso. E esse ator é muito bom porque se fosse eu, estaria dando muita risada. E em alguns casos, os animais são atores, treinados pra seguir instruções do que vão fazer no filme. Inclusive baratas. Baratas atrizes. E muitas vezes eles precisam editar a cauda dos cachorros, porque eles ficam felizes demais e não param de balançar elas. Pra gravar cenas com animais nos filmes, às vezes eles usam uma pessoa que imita o bicho e depois trocam na edição. Mas às vezes eles usam o bicho falso. E esse ator é muito bom porque se fosse eu, estaria dando muita risada. E em alguns casos, os animais são atores,
atores, treinados pra seguir instruções do que vão fazer no filme. Inclusive baratas. Baratas atrizes. E muitas vezes eles precisam editar a cauda dos cachorros, porque eles ficam felizes demais e não param de balançar elas. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Esse é o Lauren, ele tem o nome mais longo do mundo. Mas como? Se Lauren só tem 6 letras. O nome completo dele tem 2.253 palavras. E leva 20 minutos pra falar. É óbvio que eu vou tentar. Lawrence... Aldenheim Watkins. E hoje ele usa seu nome abreviado, por motivos óbvios. Esse é o Lauren, ele tem o nome mais longo do mundo. Mas como? Se Lauren só tem 6 letras. O nome completo dele tem 2.253 palavras. E leva 20 minutos pra falar. É óbvio que eu vou tentar. Lawrence... Aldenheim Watkins. E hoje ele usa seu nome abreviado, por motivos óbvios. Esse é o Lauren, ele tem o nome mais longo do mundo. Mas como? Se Lauren só tem 6 letras. O nome completo dele tem 2.253 palavras. E leva 20 minutos pra falar. É óbvio que eu vou tentar. Lawrence... Aldenheim Watkins. E hoje ele usa seu nome abreviado, por motivos óbvios. Nessa cidade é proibido morrer. Longyearbyen, na Noruega, é um dos lugares mais frios do mundo. E por isso, se alguém morrer, algo muito perigoso pode acontecer. Em 1917, muita gente morreu lá por causa de uma gripe. Só que 13 anos depois, alguém desenterrou esses corpos e descobriu que todos eles estavam preservados, junto com a gripe mortal que tinha levado eles, e que poderia matar outras pessoas. E por isso, os líderes da cidade decidiram que era proibido morrer ali, e que quem fosse de arrasta precisava ir pra outro lugar. Nessa cidade é proibido morrer. Longyearbyen, na Noruega, é um dos lugares mais frios do mundo. E por isso, se alguém morrer, algo muito perigoso pode acontecer. Em 1917, muita gente morreu lá por causa de uma gripe. Só que 13 anos depois, alguém desenterrou esses corpos e descobriu que todos eles estavam preservados, junto com a gripe mortal que tinha levado eles, e que poderia matar outras pessoas. E por isso, os líderes da cidade decidiram que era proibido morrer ali, e que quem fosse de arrasta precisava ir pra outro lugar. Nessa cidade é proibido morrer. Longyearbyen, na Noruega, é um dos lugares mais frios do mundo. E por isso, se alguém morrer, algo muito perigoso pode acontecer. Em 1917, muita gente morreu lá por causa de uma gripe. Só que 13 anos depois, alguém desenterrou esses corpos e descobriu que todos eles estavam preservados, junto com a gripe mortal que tinha levado eles, e que poderia matar outras pessoas. E por isso, os líderes da cidade decidiram que era proibido morrer ali, e que quem fosse de arrasta precisava ir pra outro lugar. Essa menina pediu pra botar uma pedra do seu quintal no museu. Era a primeira vez dela no museu, e a sua mãe explicou que lá eles expunham objetos valiosos das pessoas. Só que chegando lá, a menina foi até o diretor do museu e pediu pra doar o seu item mais valioso, uma pedra. A mãe dela pediu desculpas pra ele e falou pra elas irem embora. Só que semanas depois, elas voltaram no museu e viram a pedra dela atrás de um vidro, junto com as obras de arte. E a história viralizou tanto que a pedra virou o item mais visitado do museu. Essa menina pediu pra botar uma pedra do seu quintal no museu. Era a primeira vez dela no museu, e a sua mãe explicou que lá eles expunham objetos valiosos das pessoas. Só que chegando lá, a menina foi até o diretor do museu e pediu pra doar o seu item mais valioso, uma pedra. A mãe dela pediu desculpas pra ele e falou pra elas irem embora. Só que semanas depois, elas voltaram no museu e viram a pedra dela atrás de um vidro, junto com as obras de arte. E a história viralizou tanto que a pedra virou o item mais visitado do museu. Essa menina pediu pra botar uma pedra do seu quintal no museu. Era a primeira vez dela no museu, e a sua mãe explicou que lá eles expunham objetos valiosos das pessoas. Só que chegando lá,
A menina foi até o diretor do museu e pediu pra doar o seu item mais valioso, uma pedra. A mãe dela pediu desculpas pra ele e falou pra elas irem embora. Só que semanas depois, elas voltaram no museu e viram a pedra dela atrás de um vidro, junto com as obras de arte. E a história viralizou tanto que a pedra virou o item mais visitado do museu. A Netflix passou de todos os limites. Eles queriam descobrir o que as pessoas fariam se o mundo fosse acabar. E aí montaram um escritório falso e chamaram pessoas pra uma entrevista. Só que aí passava um jornal falso na TV, anunciando que um cometa ia cair na Terra. Do lado de fora tinham atores agindo como se estivessem vendo um meteoro mortal e entrando em pânico. E aí as pessoas reais surtaram. Começaram a gritar e correr no meio da rua. Tudo isso só pra divulgar um filme. A Netflix passou de todos os limites. Eles queriam descobrir o que as pessoas fariam se o mundo fosse acabar. E aí montaram um escritório falso e chamaram pessoas pra uma entrevista. Só que aí passava um jornal falso na TV, anunciando que um cometa ia cair na Terra. Do lado de fora tinham atores agindo como se estivessem vendo um meteoro mortal e entrando em pânico. E aí as pessoas reais surtaram. Começaram a gritar e correr no meio da rua. Tudo isso só pra divulgar um filme. A Netflix passou de todos os limites. Eles queriam descobrir o que as pessoas fariam se o mundo fosse acabar. E aí montaram um escritório falso e chamaram pessoas pra uma entrevista. Só que aí passava um jornal falso na TV, anunciando que um cometa ia cair na Terra. Do lado de fora tinham atores agindo como se estivessem vendo um meteoro mortal e entrando em pânico. E aí as pessoas reais surtaram. Começaram a gritar e correr no meio da rua. Tudo isso só pra divulgar um filme. Essa menina caiu no meio da Disney, mas isso virou o melhor dia da sua vida. Em 1955, a Christine, de 5 anos, estava na fila pra comprar os ingressos do parque. Ela tava brincando, mas caiu, ralou o joelho e começou a chorar muito. Os pais dela acharam que a viagem ia acabar, mas foi aí que um funcionário foi até eles e perguntou se ela queria conhecer o Walt Disney. Eles não só se conheceram e tiraram uma foto, como a família inteira entrou de graça no parque. Essa menina caiu no meio da Disney, mas isso virou o melhor dia da sua vida. Em 1955, a Christine, de 5 anos, estava na fila pra comprar os ingressos do parque. Ela tava brincando, mas caiu, ralou o joelho e começou a chorar muito. Os pais dela acharam que a viagem ia acabar, mas foi aí que um funcionário foi até eles e perguntou se ela queria conhecer o Walt Disney. Eles não só se conheceram e tiraram uma foto, como a família inteira entrou de graça no parque. Essa menina caiu no meio da Disney, mas isso virou o melhor dia da sua vida. Em 1955, a Christine, de 5 anos, estava na fila pra comprar os ingressos do parque. Ela tava brincando, mas caiu, ralou o joelho e começou a chorar muito. Os pais dela acharam que a viagem ia acabar, mas foi aí que um funcionário foi até eles e perguntou se ela queria conhecer o Walt Disney. Eles não só se conheceram e tiraram uma foto, como a família inteira entrou de graça no parque. Esse cara não tem uma perna e as fantasias dele são geniais. Biscoito que foi meio comido, lâmpada da Pixar, o tigrão do Ursinho Pooh, o Groot, genial, um flamingo em que ele se equilibrava nas muletas, a vela de A Bela e a Fera, gênio do Aladdin, um microscópio, meu Deus, o martelo do Thor, uma árvore de Natal que assusta as pessoas. Essa pegadinha foi longe demais. Em 1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos e todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir, até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando e uma placa escrito Feliz 1º de Abril. Essa pegadinha foi longe demais. Em 1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos e todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir, até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando e uma placa escrito Feliz 1º de Abril. Essa pegadinha foi longe demais. Em 1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos e todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir, até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando e uma placa escrito Feliz 1º de Abril. Um menino enfiou um Lego dentro do nariz e ele ficou preso. Aí ele enfiou outro Lego pra grudar nesse bloco e tentar tirar ele. Só que ele também ficou preso. A mãe dele até conseguiu tirar o bloco maior, sem saber que tinha outro preso ali. Por 26 anos, ele teve nariz entupido, asma e falta de ar, sem saber o motivo. Até o dia que, tomando banho, ele foi assoar o nariz. E 26 anos depois, o Lego saiu voando do nariz dele. O menino enfiou um Lego dentro do nariz e ele ficou preso. Aí ele enfiou outro Lego pra grudar nesse bloco e tentar tirar ele. Só que ele também ficou preso. A mãe dele até conseguiu tirar o bloco maior, sem saber que tinha outro preso ali. Por 26 anos, ele teve nariz entupido, asma e falta de ar, sem saber o motivo. Até o dia que, tomando banho, ele foi assoar o nariz. E 26
26 anos depois, o Lego saiu voando do nariz dele. O menino enfiou um Lego dentro do nariz e ele ficou preso. Aí ele enfiou outro Lego pra grudar nesse bloco e tentar tirar ele. Só que ele também ficou preso. A mãe dele até conseguiu tirar o bloco maior, sem saber que tinha outro preso ali. Por 26 anos, ele teve nariz entupido, asma e falta de ar, sem saber o motivo. Até o dia que, tomando banho, ele foi assoar o nariz. E 26 anos depois, o Lego saiu voando do nariz dele. Crianças com superpoderes reais. Hasna Musalmani é uma menina de 12 anos que chora cristais. No começo, os pais dela achavam que era diamante e que eles iam ficar ricos. Mas descobriram que eram só pedras mesmo. E nunca provaram se era verdade ou não. Ivan Stankovic consegue grudar qualquer metal no seu corpo. Moedas, colheres e até panelas. E ele jura que é magnético, apesar de muita gente achar que ele só é grudento. Crianças com superpoderes reais. Hasna Musalmani é uma menina de 12 anos que chora cristais. No começo, os pais dela achavam que era diamante e que eles iam ficar ricos. Mas descobriram que eram só pedras mesmo. E nunca provaram se era verdade ou não. Ivan Stankovic consegue grudar qualquer metal no seu corpo. Moedas, colheres e até panelas. E ele jura que é magnético, apesar de muita gente achar que ele só é grudento. Crianças com superpoderes reais. Hasna Musalmani é uma menina de 12 anos que chora cristais. No começo, os pais dela achavam que era diamante e que eles iam ficar ricos. Mas descobriram que eram só pedras mesmo. E nunca provaram se era verdade ou não. Ivan Stankovic consegue grudar qualquer metal no seu corpo. Moedas, colheres e até panelas. E ele jura que é magnético, apesar de muita gente achar que ele só é grudento. সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। আচ্ছা বাবা, কি হয়েছে বলো তো? সারাক্ষণ কি নিয়ে চিন্তা করো? শুভ, এই শুভ, এই যে বাড়িতে আমার মা, বোন টুম্পা। আপনার? আপনাকে যদি কখনো বলা হয়। 3 দুগুণে কত? 6। গুড, ভেরি গুড। একটা ফোন আসতেছে, বুঝছো? আমি মা, ভাইয়ের সাথে কথা। কিন্তু এই 4 লাইন তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবা, ঠিক আছে? ও এটা, আরে এটা অচেনা শহর, অচেনা মানুষ। একজনকে তো অন্তত ছিল। হ্যালো, আমি শুভ। চাবাস। পরের 4 লাইন আবার আমরা আগামীকাল শিখবো। কি কি হয়েছে বলেন তো? জীবনটা
আছিস? কেমন আছিস রে? পড়াশোনা? আসসালামু আলাইকুম মা, কেমন আছো? টুম্পা কেমন আছে? আমি ভালো আছি। কোনো সমস্যা হচ্ছে না না? উল্টাপাল্টা কথা বলবেন না কিন্তু আমার উল্টা পাল্টা কথা কি এর দেখছো? উল্টা পাল্টা কিসের কথা দেখ? অবাক হলেন? বছরখানেক আগে পারিবারিকভাবে আমি আরেকবার যদি দেখছি না তন্নির সাথে বাজে আচরণ করতে, টুকরা টুকরা করে আচ্ছা ভাইয়া, রাখবো। একটা কি বল। হ্যাঁ, আজকের মতো তাহলে ক্লাস শেষ। সাবধানে সবাই বাসায় যাও, ঠিক আছে? কালকে আবার দেখা হচ্ছে। যোগ বানা ফেললেন, এমন কেন আপনি? কপাল ভালো জাফর ভয় পেয়েছে, তাহলে তো আমাকে দিকের মধ্যে ভাষা দিত। শুনলাম এই জায়গায় নাকি মাগুর মাছের চাষ করে। সময় নেই, যে কাজের জন্য এই শহরে আসছো সেটা অতি দ্রুত শেষ করে আন্ডারগ্রাউন্ডে তন্নি আই এম সরি। তুই আমাকে চিনোস? চিনোস না তুই আমাকে? তুই আমাকে চিনোস না? সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে বন্ধু, হ্যাঁ? এই বন্ধু, আপনার অঞ্চলে শুধু জাফরেরই তো, সরি বলাটা ঠিক হয়নি। সোহা বলো তো 7 যোগ 3 কত? ভেরি গুড। আনবো, সবকিছু আনবো। মার খেয়াল রাখিস। আচ্ছা।